Olá, bom dia. A reforma da Previdência é com certeza um dos assuntos mais falados no país. E isso vale para o Congresso Nacional, vale para a Assembleia Legislativa, vale para todo mundo. Está todo mundo preocupado com o que pode acontecer a partir das reformas. Cortes na educação, outro assunto que também está em pauta. E foi pensando nisso que o meu convidado de hoje é o deputado Bira do Pindaré, que veio nos falar um pouco sobre essa experiência como deputado federal e esses debates que estão sendo travados no Congresso Nacional. Bom dia, deputado. Bom dia. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Você já estava com inveja, nunca mais. Só vejo você agora na Rádio Senado, na TV Senado, eu já estava com inveja. Vamos matar um pouquinho a saudade, né? Pronto, vamos. Até porque o senhor veio para participar de um debate sobre reforma de Previdência da Previdência. Sim, né? Aconteceu, né, esse debate com a presença do líder da oposição, Alessandro Molon, né, e foi um momento muito importante para nós aqui em São Luís, no estado do Maranhão. Receber alguém para debater sobre esses assuntos. Lá, no Congresso Federal, como é que o senhor sente a mobilização dos deputados? Eu acho que nesse caso, tanto contra ou a favor da aprovação da reforma. Olha, é claro que é um assunto extremamente polêmico, né? E é o principal assunto na pauta da Câmara Federal nesse momento. Eu entendo que qualquer política pública pode ser ajustada. Pode ser uma política de educação, de saúde, de cultura, etc. A Previdência também pode e deve ter ajustes com o tempo. Até porque as pessoas vão vivendo cada vez mais e precisa ter uma adequação em relação a isso. Só que o que chegou para nós, o projeto que chegou na Câmara, ele não trata apenas disso. Ele acaba tendo uma abrangência muito maior e traz prejuízos muito grandes para a população em geral, sobretudo para os mais pobres. E é isso que nós estamos lutando, para que esse impacto não seja na costa dos mais pobres, né? Porque, na verdade, a reforma da Previdência acaba sendo o primeiro passo da reforma fiscal, né? Você está diminuindo a despesa do governo e, portanto, e também aumentando a receita. Então, é o primeiro passo da reforma fiscal. Então, é preciso que a gente olhasse um pouco mais para quem está no topo da pirâmide. Inclusive, nós temos defendido a taxação das grandes fortunas. E ao invés de ficar só querendo tirar direito dos pobres, como, por exemplo, aumentar o tempo de contribuição, que é perverso demais. Eu fico imaginando um pedreiro que hoje se aposenta aos 65 anos de idade, contribuindo 15 anos, aumentando agora para 20 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 77, 80 anos. Imagine. Não, você está dizendo para esse pedreiro que ele não vai se aposentar. Se aposentar, né? Porque como ele vai arranjar emprego com 80 anos como pedreiro? Então, não tem como. Isso, não tem como. É inviável. Então, a gente não pode ignorar a realidade, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. Essa taxação das grandes fortunas, como o senhor falou, ela não está bem contemplada dentro dessa reforma, né? Não está. O relator trouxe essa novidade, que foi importante, e fruto do debate que nós fizemos, ele introduziu lá um aumento na contribuição social sobre lucro dos bancos. Subiu de 15% para 20%. Já foi um sinal positivo, né, de abrir a discussão sobre a receita, né? Agora, eu acho que nós poderíamos dar um passo além. Taxar grandes fortunas, pegar os bilionários. Eu não estou falando do comerciante aqui da esquina. Sim. Eu estou falando dos donos dos bancos, mesmo, né? Das grandes redes comerciais como as lojas americanas, né? Enfim, esse pessoal, eles têm ganho muito dinheiro, mesmo com a crise que está aí. Então é preciso que eles também sejam chamados a participar da divisão desse bolo das despesas previdenciárias no país. Porque quando essas grandes empresas vão se instalar, elas sempre recebem um incentivo fiscal em troco do desenvolvimento, da geração de emprego que vão gerar no determinado lugar onde eles se instalam. Essa justificativa, ela continua valendo? Ela vale para um projeto tão amplo e tão grande quanto o da reforma da Previdência? Você fala do incentivo fiscal. O incentivo fiscal é algo que pode acontecer, mas é preciso também que a gente faça uma revisão disso, porque a gente desonera as empresas, né, esperando que elas gerem empregos, só que aí você tem um impacto, né, na receita da Previdência. Então é preciso fazer uma revisão em relação aos incentivos fiscais, pelo menos para que não haja desoneração em relação ao sistema previdenciário, porque uma das causas, né, das dificuldades que a Previdência atravessa é exatamente o elevado índice de desonerações. São mais de 300 bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar na Previdência por conta
de política de incentivo fiscal. Assim, a gente já conversou muito, a gente está ouvindo desde o início do ano essa questão da reforma da Previdência. Até agora, que avaliação faz? O senhor diria que a gente já avançou, que essas discussões podem levar a uma mudança nesse perfil que foi enviado primeiramente, ou a gente continua tendo que trabalhar, tendo que manter essa possibilidade de mudança? Olha, o projeto que chegou era extremamente perverso, nós fomos para o debate. Né? Isso, aí a gente vai debater esse no próximo bloco, você vai me dar essa resposta inteirinha no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalinho, vamos tomar um café e voltamos já já. De volta aqui para continuar falando com o deputado federal Bira do Pindaré, e a gente estava falando se a gente avançou, se a gente mudou, o que aconteceu até agora com esse projeto? Bom, o projeto que chegou era extremamente perverso, nós fomos para o debate, a oposição no Congresso, o povo se mobilizou nas ruas e nós conseguimos avançar em alguns pontos. Por exemplo, derrotamos no relatório a proposta da capitalização, que era entregar completamente nas mãos dos bancos a venda de fundos de previdência. Isso foi um ponto de vitória para nós. Conseguimos tirar também o BPC, que é o benefício dos idosos pobres. Né? Aqueles que não conseguiram contribuir para ter a previdência, recebem o benefício. Isso nós também conseguimos manter na Constituição. Mas foi reduzido? Não, continua do mesmo jeito. Continua, isso. E finalmente a questão dos rurais, que houve um avanço, mas ainda não é completo. E nós estamos na luta para que os rurais sejam mantidos completamente na Constituição. Agora, quais são os outros pontos que ainda são problemáticos e que impedem a gente apoiar uma reforma como essa? O primeiro deles, o tempo de contribuição. Nós não aceitamos a contribuição de 20 anos. Hoje é de 15 anos. Eles querem aumentar a 5. Aí você, mas 5 é tão pouco, é porque você não está raciocinando dentro da realidade. Eu acabei de dar o exemplo do pedreiro. Então, é essa situação concreta que nós não podemos defender, não podemos apoiar. Além disso, nós queremos também que haja uma revisão na fórmula de cálculo do benefício, porque eles estão reduzindo o valor de benefício. Nós não queremos prejuízo na renda do trabalhador. A transição, que é outro problema, tanto para o regime geral quanto para os servidores públicos. Né? A transição é muito cruel, porque tem gente que já está pertinho, e aí eles querem um pedágio de 100%. Então, pega o exemplo. A pessoa que está faltando 5 anos para se aposentar. Está sonhando com aquela data. Está sonhando com aquela data. Isso. Aí chega a reforma da Previdência e diz, olha, agora você vai ter que esperar não 5 anos, mas sim 10 anos. Aí é muito ruim. Temos que ajustar isso. A questão dos professores, que nós entendemos que tem que ser mantido na Constituição, eles estão tirando a aposentadoria especial dos professores. Como pode? Nós não aceitamos isso. Quer dizer, eles mantêm dos militares das Forças Armadas, nós não temos nada contra. Sim. Agora, tirar professor, pelo amor de Deus, uma categoria estratégica, educação que é prioridade. Nós temos que manter a aposentadoria especial do professor na Constituição. Existem categorias que vão ser mais penalizadas que outros, né, Bruno? Sem dúvida, sem dúvida. A gente falou agora do pedreiro, que o pedreiro, é uma questão quase física. Todos os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos são os que vão ter o maior prejuízo. Eles falam de privilégios. Estamos combatendo privilégio. É só cortina de fumaça. Eu falo dos políticos, por exemplo. Eu abri mão da aposentadoria especial. Meu regime é o regime geral. Né? Tem parlamentares que continuam lá no regime. Mas esse não é o problema que afeta as contas da Previdência no Brasil. Né? Embora é uma coisa que tem que ser resolvida, porque eu entendo que tem que haver uma coerência no sistema como um todo. Eu, particularmente, abri mão e defendo a extinção desse regime especial no Parlamento brasileiro. Então, eu acho que tem sim umas categorias que perdem mais e, sobretudo, aqueles que ganham menos. O ânimo geral, assim, a disposição geral no Congresso, como é que você sente? Dá para aprovar? O presidente Rodrigo Maia sempre está dizendo que vai votar na pauta, vai dar para votar do jeito que está sendo amarrado pelo governo? Ou essas mudanças que vocês estão lutando para manter, que já foram conseguidas, que estão lutando para manter, podem mesmo ser mantidas na aprovação? Olha, hoje, nesse momento, o governo ainda não tem
os 308 votos que ele precisa para aprovar a reforma. Amém. Até o presente momento ele não tem. O Rodrigo Maia, na verdade, tem sido a figura principal, né, de articulação para conseguir esses votos lá, né? E agora eles estão numa negociação intensa com governadores, né, para tentar envolver os governadores na conquista desses votos. De maneira que é uma estratégia política que está em curso e está acontecendo exatamente essa semana, porque eles estão ainda querendo votar a reforma nesse semestre. Nesse semestre, eu particularmente não acredito nisso. Pois é, falta pouco tempo para o Falta recesso, muito pouco, né, tempo. Eu acho que isso vai ficar para o segundo semestre e é o mais correto, porque não adianta tomar uma decisão tão importante quanto essa de maneira assodada. Nós temos que ter cautela e dar tempo para que o debate aconteça com a maior tranquilidade possível. Eu estou na comissão especial e tenho até que elogiar o presidente e o relator na condução da comissão, porque aquele clima ali é o clima correto, onde todo mundo tem a oportunidade, o direito de se pronunciar, né, de debater. Eu acho que assim a gente acaba tendo uma decisão, mesmo que não seja a decisão que a gente concorde, mas uma decisão mais tranquila. E mais equilibrada, né? Quando você fala de envolver os governadores nesse processo todo, tentando captar votos, essa coisa toda, a gente fica um pouquinho na contramão da história aqui, né? A gente não está nesse envolvimento do nosso governador. O nosso governador, graças a Deus, tem uma posição muito crítica em relação à reforma, né? E tem sido uma das figuras principais nessa articulação para que aconteçam alterações importantes para preservar o direito da população. Então, eu acho que aqui nós temos que tirar o chapéu pela postura do nosso governador. Ok, então de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando, porque quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, mais a gente vai ficar entendendo um pouquinho melhor como a coisa funciona e tomar o nosso posicionamento e fazer também valer a nossa cidadania. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta para continuar conversando um pouquinho mais. Agora nós vamos só mudar um pouquinho o foco da nossa conversa. A gente falou muito sobre a Previdência. Mas um outro assunto, que eu imagino que é polêmico e também deve preocupar todo mundo, é com relação à educação. A gente já viu muitas manifestações, corte na educação, corte para cá, corte para cá. Como é que essa coisa está sendo tratada no Congresso? Olha, é um ponto muito tenso, até porque a educação até agora não tem o menor sinal, nenhuma perspectiva, nenhuma esperança de que as coisas podem dar certo na educação, tendo em vista que nós passamos... Vamos esquentar nosso café para continuar conversando? Vamos embora. Vários meses aí com um ministro e depois foi substituído por outro e tal, quer dizer, mas acabou que não mudou muita coisa. Mudou só o ministro, a conversa mudou só o ministro, mas a conversa continua a mesma. A mesma. Então, cortes na educação, quer dizer, na verdade a gente sabe que as contas precisam ser ajustadas aqui e acolá, qualquer governo pode fazer isso e às vezes é até obrigado a fazer, mas a forma que foi feito neste governo foi muito complicada e acabou gerando toda essa tensão em relação às universidades principalmente, porque o governo deixou muito claro que essa medida de cortes era para enfrentar as universidades, para prejudicar as universidades. Usou até o termo da balbúrdia. Lembra disso? Lembro. E disse que as universidades eram lugar de tráfico de drogas, não sei o quê, que por causa disso tinha que cortar recursos das universidades. Quer dizer, e quem não se adequasse direitinho tinha um corte maior. Exatamente. Então, veja bem, é até possível que se não tivesse havido esse discurso, não tivesse a reação que teve. É verdade. Mas da forma que foi apresentado, mostrou que há um verdadeiro enfrentamento às universidades brasileiras, como se as universidades elas fossem responsáveis pelos problemas que o país enfrenta. Aí lembra o período do fascismo, em que eles queimavam livro em praça pública. É muito parecido com isso. E agora ficou provado que as drogas não estavam nas universidades. As drogas estavam no avião da comitiva presidencial. 39 quilos de cocaína. Então, é a ironia da história. Quer dizer, nem precisou de muito tempo para que essa farsa fosse desmontada. Quer dizer, se eles não são capazes de combater o tráfico de drogas na comitiva presidencial, eles vão combater onde? Como acusar outros, E como acusar as universidades, etc.
A balbúrdia está lá dentro do governo. Você diria que essa mobilização toda que houve, que teve muito aqui em São Luís, a gente teve até paralisação do transporte por conta dessa manifestação de estudantes, de professores, ela está dando esse resultado? Quer dizer, está servindo para mostrar a força que tem essa juventude, esse pessoal que está precisando dessa universidade, dos programas que foram extintos por falta de recursos e tudo mais? Olha, não tenha dúvida que traz resultados. Mesmo na educação, eles já sinalizam alguns recursos, modifica um pouco o tom, o ministro já sai um pouquinho de cena, parece que alguém disse para ele, olha, fica um pouquinho mais de boca calada. Né? Recua um Enfim, pouquinho mais. Isso é importante, a participação popular ela é decisiva na história. E nós estamos vivendo um momento no Brasil que a gente sabe que a sociedade está polarizada, né? E é preciso que haja realmente esse exercício pleno da cidadania, onde as pessoas se envolvam diretamente e não se deixam levar apenas pelo discurso da grande mídia ou do próprio governo, que muitas das vezes é um discurso enganoso apenas para fazer o seu proselitismo político. Não é o que interessa a nação. A mobilização da sociedade, o senhor acredita que é capaz de mudar os rumos tanto dessa votação do projeto da Previdência quanto na educação? Eu diria até que já começou a mudar, né? O recuo que houve na proposta da reforma da Previdência demonstra isso. Agora nós podemos ir além, né? E é por isso que vale a pena sim a mobilização popular. A exemplo do que aconteceu aqui ontem, com esses debates, com essa coisa, essa é uma prática que está acontecendo em todos os estados, quer dizer, está todo mundo se reunindo para falar a respeito desses problemas? Sem dúvida, e eu percebo que as pessoas estão extremamente interessadas nesse debate, no conteúdo, uma participação cada vez maior, um engajamento maior. Então há esse fenômeno das redes sociais, mas há também um fenômeno que é esse resgate do povo nas ruas, debatendo e participando diretamente da vida política. Há um tempinho que a gente não vê o povo nas ruas Exatamente. assim, né, com tanta manifestação, isso. Quase a cada semana tem uma. É verdade. Mas de um lado ou de outro, mas tem, De um lado ou de né? outro, mas tem. Mas é bom para saber que a população está atenta a esses debates e que de alguma forma está se manifestando, seja contra, seja a favor, mas está se manifestando. Isso que é bom. Isso é um lado bonito da história, diga-se Da passagem. democracia, Independente da opinião de cada um, isso. é um lado bonito. Desde que seja feito com civilidade, eu acho extremamente saudável para a democracia que as pessoas ocupem as ruas, que elas se manifestem, expressem sua opinião e até estejam abertas à mudança de opinião. Porque não é legal a gente entrar nesse debate como se fosse uma torcida de futebol. Né? Sim, eu sou o Sampaio Corrêa e não vou mudar nunca na vida. Do Moto Clube. Ótimo, não. O Sampaio pode perder para quem quer que seja e eu vou continuar Sampaio Corrêa. Mas na política não é assim. Na política a gente tem que estar aberto a novas possibilidades, a uma mudança de opinião também. Então é preciso também que a gente tenha essa abertura, distensione um pouco e não transformar o debate político numa guerra, né, de todos contra todos. Isso significa o quê? A gente dizer que a nossa população está mais atenta a tudo que acontece. Todos esses escândalos, todas essas coisas que aconteceram de alguma forma deu para depurar um pouco mais essa população que hoje sabe brigar, sabe dizer o que ela quer? Sim, sem dúvida, ela está mais atenta e aí nós temos que reconhecer o papel que a internet, né, tem nessa história, né? Porque com as redes sociais a proximidade da população com esses temas é muito maior e o seu próprio envolvimento, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais, porque há muito fake news, muita notícia falsa, as pessoas precisam apurar melhor antes de compartilhar qualquer informação, qualquer ideia, né? Porque tem muita coisa absurda também, né? Nós estamos vivendo a era, né, dos absurdos. Por exemplo, esse movimento dos terraplanistas. É um absurdo, né? Mas está lá. Está lá. Quem defende, quem diz que a Terra não é redonda, né? Que a Terra é plana. Né? Como é que pode? Mas está lá. Só que nós temos que ter um pouco mais de senso crítico. Aí vai da gente acreditar, aceitar ou não, né? Então, você tem que ter essa percepção. É a história da pós-verdade, né? Então tem gente que hoje não leva em consideração as evidências científicas, mas sim aquilo que é a sua opinião. Então ele diz que a Terra é plana e não adianta provar nem dar a volta com ele em torno da Terra, que ele vai continuar dizendo que a Terra é plana. Pois é, se eu acreditar que seu paletó é verde, ninguém vai me dizer que não, porque eu vou acreditar e pronto. Pronto, e posso dizer, e o pior não é eu dizer, o pior é poder transformar-se numa verdade acreditada por todos, né? Esse é que é o problema da mentira. Perfeito. É que parece que ela é repetida 3 vezes, ela acaba virando uma verdade, né? A gente não pode deixar ela ser repetida 3 vezes. Estratégia fascista, diga-se passagem.
É verdade. Mas só uma última pergunta. O primeiro semestre de trabalho legislativo está encerrando agora, no dia 15, se eu não me engano, dia 15 ou dia 18. Que avaliação que o senhor faz desse seu primeiro período de deputado federal, o trabalho desenvolvido até agora? Olha, do ponto de vista da nossa atuação enquanto deputado, né, o nosso mandato, eu estou muito satisfeito, né, pela oportunidade, pela honra de representar o Maranhão no Congresso Nacional e diria que eu estou bastante entusiasmado, né? Estou gostando muito do trabalho, é um trabalho muito intenso. Eu estava dizendo aqui antes, nós estamos ali no olho do furacão, é né, verdade. discutindo os temas nacionais. Passa tudo e tal. por lá. Né? Isso para mim é muito interessante, é muito instigante e eu me envolvo com muita intensidade, né? De maneira que eu estou muito satisfeito, né, com o nosso trabalho. Estamos ali na oposição, mas com muita responsabilidade, fazendo o trabalho em favor do Brasil, em favor do Maranhão. Pois continue fazendo, a gente continua daqui acompanhando os trabalhos dos nossos parlamentares. Aliás, é a nossa obrigação como eleitor. A gente votou, a gente tem que acompanhar o trabalho que ele está desenvolvendo. Afinal, ele está lá nos representando. Nós não podemos ir todos para lá, a gente escolhe um que vai e esse alguém tem que nos representar e a gente tem que ficar atento a esses posicionamentos. Deputado Bira do Pindaré, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por estar aqui comigo nessa manhã. Eu que te agradeço, principalmente aqui esse café e essa conversa maravilhosa. Obrigado. Vamos continuar tomando nosso café, o que acabou foi só entrevista. O café continua, nós vamos continuar. Eu vou só me despedir de você para te lembrar que tudo isso fica à sua disposição no nosso site. Esse conteúdo você pode rever a hora que você quiser, tanto no nosso site como nas redes sociais. As nossas páginas estão lá prontinhas para você, cheio de conteúdo bom. É só acessar. Mas só para você não esquecer, 8h30 eu estou aqui esperando você todos os dias, tá bom? Tchau.